Salve Santista, agora quem dá bola é muito Santos, eu sou o Dan. Esse é o vídeo do pré-jogo de Cruzeiro e Santos pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro na Arena Independência em Minas Gerais. O Cruzeiro que foi eliminado de forma precoce no Campeonato Mineiro, né? Não chegou até as finais, que normalmente é esperado que o Cruzeiro chegue. Porém, desde que foi eliminado, eles contrataram um técnico português Pepa e desde então tem sido um time totalmente diferente do que as projeções, né, dos comentaristas vinham sendo feitas pela temporada do Cruzeiro, né? O Cruzeiro se tornou um time ofensivo, um time que cria, mesmo sem ter um grande elenco assim, né? O elenco do Cruzeiro não é um elenco rico em nomes, né? A gente está falando de nomes, os mais famosos seriam o Rafael Cabral, nosso ex-goleiro, e o Nicão, né? Então a gente vê que claramente não é um time de nomes poderosos, né? E indo nessa linha de nomes poderosos e grandes atuações, quem tem feito as grandes atuações do Cruzeiro é o atacante Bruno Rodrigues, companheiro do Nicão, né? Ele que tem sido responsável aí pelas grandes atuações, principalmente na parte ofensiva da equipe do Cruzeiro. E na defesa, né, eles têm o Rafael Cabral, nosso ídolo Rafael Cabral, que é sempre legal enfrentar um ídolo, né? Ele que levantou 5 taças, né? Que foi campeão por 5 vezes com o Santos da Copa do Brasil, ele jogou o último jogo. Jogou a Libertadores, jogou 2 Paulistas e jogou a Recopa também, né? Então é sempre legal a gente ver um ídolo de novo aí, enfrentar um ídolo que a gente espera que ele não dê uma mãozinha pra gente, né? O Cruzeiro hoje, que é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro, né? Tem 6 pontos. Venceu o Bragantino na última rodada em Bragança por 3-0. Já havia vencido o Grêmio, que a gente não conseguiu vencer. E perdeu do Corinthians na primeira rodada, né? Então o Cruzeiro não é um time bobo, não é um time que vai cumprir as projeções iniciais dos comentaristas, né, nas primeiras rodadas. Um jogo em Minas que é sempre muito difícil, o Santos não vence lá desde 2018. Eu honestamente nem lembro qual foi essa vitória em 2018, né? Saiu uma matéria, acho que do GE, né, falando que o Santos não vence lá desde 2018. Eu honestamente não lembro que vitória é essa em 2018. Eu lembro daquela vitória do Ricardo Oliveira, que ele deu um chute de fora da área, um golaço no Mineirão, mas aquilo lá foi em 2015. Essa vitória de 2018 eu honestamente não me recordo. Se vocês lembram aí, deixem aí nos comentários. Eu confesso que não me lembro. O Santos tem uma dificuldade fora de casa, né? Principalmente em Minas Gerais. Enfim. E aí a gente vai passar agora para o Santos, né? Santos que vai com João Paulo, Natan, Joaquim Messias, Pires, Camacho, Fernandes, Lucas Lima. De um lado você vai ter Mendonça, Marcos Leonardo centralizado, e na outra ponta tem uma dúvida muito grande, né? Se vai ser Ruiz ou se vai ser Lucas Braga. Tem gente que está apostando no Ruiz, tem gente que está apostando no Lucas Braga. O que eu acho que o Odair vai fazer? Eu acho que ele vai colocar o Lucas Braga. Porque o Lucas Braga ele ajuda a recompor mais defensivamente do que o Daniel Ruiz, né? Um cara que ele ajuda muito na defesa, né? Na recomposição. E isso ganha muitos técnicos hoje em dia, né? E além disso, dele recompor um pouco melhor, ele ainda ataca muitos espaços vazios, né? O Lucas Braga ele tem essa qualidade. Ainda faz os seus golzinhos de vez em quando, né? Aquele gol que ele fez contra o Mirassol, por exemplo, ele atacou um espaço vazio numa jogada que o Soteldo criou. Então acho que apostando numa recomposição e numa parte ofensiva maior, eu acho que o Odair Hellmann vai optar por escalar o Lucas Braga nesse jogo. E eu confesso que eu faria o mesmo, né? Eu faria o mesmo. Eu também optaria pelo Lucas Braga, principalmente falando nessa solidez defensiva, né? Eu acho que vai ser um jogo que o Cruzeiro vai atacar muito o Santos, vai estar apoiado por 20 mil cruzeirenses. Eu acho importante que o Santos tenha essa recomposição defensiva em alta, em dia. Por isso, eu optaria pelo Lucas Braga. O Daniel Ruiz pode ser importante num outro momento, quando o Santos, por exemplo, estiver precisando de uma cadência no meio de campo, tiver, se Deus quiser, com o placar encaminhado ou com 1-0, precisar de uma cadência no meio de campo, ajudar o Lucas Lima numa criação, eu acho que é válido colocar o Ruiz. Mas eu acho que para começo de jogo ali, para desenvolvimento desses minutos iniciais, eu acho que seria legal o Lucas Braga, né? E aí a gente vai passar pro departamento médico, né? Que tem hoje o Maicon, né? O Sandri, o Soteldo e o Felipe Jonathan, né? Que passou pela cirurgia de joelho. Tem também o Lucas Barbosa, que também não voltou ainda. Saindo do DM, né? Deixando esses 5 lá nessa turma, sai o João Lucas, né? O João Lucas no lateral direito, que a princípio vai ser banco, né? A gente sabe que o Odair tem essa premissa de deixar jogadores que voltam de lesão no banco, né? Foi assim com o Sandri, que depois nunca mais jogou.
Foi assim com o Soteldo, né? Lembrando que o Soteldo foi reserva no jogo contra o Grêmio, né? Ele entrou depois da lesão do Lucas Barbosa, mas era reserva. E a gente tem tudo para crer que vai ser assim com o João Lucas também, né? O João Lucas vai ter que ganhar no campo, né, a sua vaga, coisa que não vai ser muito difícil, porque o Nathan é um lateral que dá muita brecha, não apoia tanto. Não que o João Lucas seja um primor, mas eu acho que é um consenso de que o João Lucas é melhor que o Nathan. E pensando numa gestão de grupo, né, o Odair faz o certo, né, quando você tem uma ideia de meritocracia, eu diria, né, tem essa ideia pré-estabelecida, os jogadores tendem a comprar a sua ideia, tendem a comprar os seus conceitos, né? Então muitos vão acabar confiando mais no Odair Hellmann por ver que ele coloca essas metas, né, essas premissas dele realmente em prática, né? E aí passando um pouco para a zaga, né? A gente vai falar de um Bauerman que está suspenso e fica um grande questionamento, né? O Luiz Felipe vai estar no banco, será, nesse jogo? Porque se ele não tiver, a gente não vai ter zagueiro nenhum no banco, né? O Maicon está lesionado, o Bauerman suspenso e Messias e Joaquim vão jogar. Se o Luiz Felipe não estiver no banco, a gente não vai ter nenhum zagueiro, né? E aí a gente remete a um papo que lá atrás se comentava, né? Vale a pena improvisar o Alisson na defesa, o Alisson que não tem tanta qualidade com a bola nos pés, mas tem um bom poder de marcação. Muita gente queria, lá atrás, ainda antes dele sair do Santos, que se improvisasse ele como zagueiro. Eu confesso que eu não sou o maior fã nem do Alisson e nem de improvisações, né? Então acho que se for para deixar o Alisson em campo, seria o ideal deixar ele realmente no setor dele, né? Deixar ele ali na volância ajudando o Rodrigo Fernandes, mas que nem seria titular na minha visão, tá? O Alisson ele tem um futebol para jogos específicos, né? Eu acho que para dar mais qualidade na saída de bola, ele seria aí a última opção. E se for necessário improvisar alguém na zaga, né, a gente está falando também da volta do João Lucas, que, claro, de novo, a improvisação não é o melhor caminho, não é a melhor solução, mas se for necessário a gente tem também o João Lucas. E aí, Camacho, né, que vai ser titular, o Sandri está com um quadro infeccioso, mas mesmo assim já não vinham jogando, eu tinha certeza que o Odair ia colocar o Camacho, né, até pensando nesses ideais de ganhar a posição no campo depois que volta de lesão. Eu já imaginava que o Sandri seria titular, mas só da gente não ver o Barreiro em campo já é um grande avanço. E aí a grande dúvida no ataque mesmo é sobre Ruiz ou Braga, que de novo eu aposto que vai ser o Braga, pela parte da recomposição defensiva, por atacar espaços e por ainda fazer os seus golzinhos. Acho que o Daniel Ruiz ainda está um pouquinho abaixo, a gente vê que ele tem talento, vê que ele tem aquele trato diferente, mas que não tendo uma grande exibição, conseguiu se soltar para ajudar a equipe. Um outro ponto do ataque também é o Marcos Leonardo, né? Essa vai ser a última partida do Marcos Leonardo antes do Sub-20, do Mundial Sub-20, né? Ele que vai para o Mundial Sub-20, vai ficar com a seleção lá, pode ficar até 10 jogos fora. Esse vai ser o último jogo dele antes da viagem. A gente espera que antes da viagem ele consiga marcar gols, né, para até chegar com moral na seleção que ele tende a se valorizar e que tende, né, a sair no meio do ano. É quase uma certeza. Eu já nem espero que ele passe o Natal em Santos, né? É muito provavelmente que ele vai ser negociado. E aí a gente torce para que o Santos consiga, né, vencer esse jogo. Lembrando que não vence lá desde 2018, eu nem lembro que vitória foi essa, mas que o Santos consiga os 3 pontos, consiga diminuir essa distância para os 45 pontos mágicos, que vão ser bem importantes nessa temporada para o Santos. Se você gostou, deixa um like, se inscreve, tamo junto, Santista, é nóis. No pós-jogo a gente retorna.